Olá! Neste vídeo, vamos fazer exercícios, construir AFNs para algumas linguagens a fim de praticar o nosso conhecimento adquirido sobre autômatos finitos não determinísticos. Como primeira linguagem, vamos considerar a linguagem W pertencente a 01 estrela, onde W contém o símbolo 1 no penúltimo caractere, na penúltima posição. Então vamos começar a pensar. Eu posso, eu devo reconhecer palavras do tipo x é um prefixo, 1, 0 ou x, 1, 1. Então, vamos começar a pensar. Precisamos construir um estado que vai justamente, ou um conjunto de estados que vai justamente reconhecer esse prefixo x. Então vamos pensar, se eu leio um 0, esse 0 não é um indicativo de que eu vou reconhecer, aceitar aquela palavra. Então, lendo 0, eu vou continuar nesse estado. Porém, se eu leio 1, eu vou me dirigir para esse novo estado, como também eu vou chutar que esse 1 não é o penúltimo símbolo na string. Então, saindo desse estado inicial, indo para o estado J, eu sei que eu estou chutando que esse 1 lido é justamente o penúltimo símbolo da string. E a partir daqui, eu posso ler tanto 0 quanto 1, chegando ao estado K, que justamente vai ser um estado de aceitação. Uma outra forma de enxergar esse estado é que aqui é o estado X, aqui é o estado X1 e aqui é o estado X10. Então, vamos processar, por exemplo, a partir desse estado, a string 110. Então, a partir do estado inicial, nós temos duas possibilidades. Nós podemos permanecer no estado inicial, e aí consumimos o símbolo 1, restando um 0. Ou podemos ir para o estado J, consumindo o símbolo 1. Então vamos dar continuidade ao estado a essa bifurcação inferior. Então aqui mais uma vez temos duas possibilidades. Ficar no estado I, consumindo o 1, ou ir para o estado J, consumindo 1. Então sabemos que a partir do estado J, desse estado J, nós podemos transitar para o estado K, consumindo 0, restando então lambda. Aqui nessa bifurcação anterior, nós vamos continuar no estado I, consumindo 0, ficando então lambda. E então vamos dar prosseguimento a essa outra bifurcação. Estado J consumindo 1, vamos para o estado K, restando então o símbolo 0. Nesse cenário aqui, nós temos um cenário de aceitação, pois estamos no estado final e consumimos a palavra toda. Então, aqui é um estado de aceitação. Já esse estado é um estado em que consumimos a palavra toda, mas não é de aceitação. Então, nada vai acontecer. O estado K não há transição para o estado sob o símbolo 0, então o autômato vai morrer. Então, com isso, concluímos que o autômato reconhece a palavra 110, pois justamente ela possui o símbolo 1 na penúltima posição. Vamos seguir então para mais um exemplo. Como segundo exemplo, vamos ver a linguagem que W ela possui 000, ou seja, uma sequência de 3 zeros, como subpalavra. Então vamos começar a pensar. Nós temos que reconhecer alguma coisa, 000, seguido de alguma coisa. Então vamos começar a pensar. Esse alguma coisa que é representado por x vai ser justamente 0 ou 1.
pois quer dizer que é qualquer coisa. Mas se eu vejo um zero, eu vou chutar. Chutar o quê? Que esse zero é justamente um zero que vai me conduzir para essa sequência 0, 0, 0. Então aqui eu vou ler um outro zero, lerei um outro zero. Então aqui eu vou ter x0, x00. Desculpa, aqui é x00 e aqui vai ser x00. E esse estado aqui vai ser um estado de aceitação. Então, com isso, nós temos o nosso autômato. Então, vamos entender o que acontece, por exemplo, se nós processarmos a partir da palavra x a palavra 0, 0, 0, 0. Então, uma possibilidade vai ser permanecer no estado x, consumindo o zero, então vai restar 0, 0, 0. E uma outra possibilidade é nos dirigir para o estado x0, consumindo o primeiro zero. Então, a partir daqui, então vamos continuar com essa bifurcação inferior. A partir daqui, nós nos dirigimos para o estado x00, restando a substring 00. E então, podemos ir para o estado x0000, restando um zero para processar. E então, chegamos a uma situação onde não há transição. Então, isso daqui vai ser igual a vazio. Porém, claramente, no estado x, por questões de espaço, vou trazê-lo aqui para baixo. Então, x000. Nós temos, mais uma vez, duas possibilidades. A primeira possibilidade é permanecer no estado x, consumindo um zero. Então, vai restar 0, 0. E uma outra possibilidade que eu vou colocar aqui embaixo é ir para o estado x0, restando 0, 0. E vamos dar continuidade nesse estado nessa transição, bifurcação interior. A partir de x0 lendo 0, podemos nos dirigir para x00, restando então o símbolo 0. A partir daqui, vamos então nos dirigir para o estado x000, tendo consumido a palavra toda. Então aqui justamente é um estado de aceitação, pois esse estado ele é final e consumimos a palavra toda. Então, vamos dar continuidade nesse estado superior. Aqui temos duas possibilidades, mais uma vez. Permanecer em x consumindo zero ou ir para o estado x0 tendo um único zero para consumir. Vamos continuar nessa bifurcação aqui embaixo. Então, com isso, podemos ir para x00 consumindo a palavra toda, o que vai levar o autômato a um estado que não é de aceitação, pois consumimos a palavra toda, mas não é final. E nessa bifurcação que sobra, que eu vou trazer aqui para baixo, x0, nós temos mais uma vez duas possibilidades. A primeira delas, permanecer em x consumindo, e a segunda delas é ir para x0 com lambda. Em ambas as possibilidades, não temos um estado de aceitação, pois justamente consumimos a palavra toda, mas não é estado final. Então, essa palavra 0000 que nós processamos, ela é aceita, pois nesse estado, justamente, estamos em um estado de aceitação. Vamos partir então para um outro exemplo. Esse exemplo, ele desejamos construir um autômato para reconhecer a linguagem estrela concatenado com 00 concatenado com mais. Lembrando que esse mais é o fecho recursivo, fecho positivo de Kleene. E aqui nós temos tudo isso fecho recursivo. Então, nós podemos quebrar esse autômato em duas partes. Então, aqui nós vamos construir um autômato para reconhecer uma estrela, concatenado com um autômato para reconhecer esse camarada. Então, vamos lá. Aqui, para todo um que nós lermos,
nós continuamos nesse estado. E então, vamos construir um outro autômato que vai reconhecer essa segunda parte. O que essa segunda parte quer nos dizer? Ela quer nos dizer que em algum momento eu lerei uma sequência de 2 zeros. Então aqui eu leio o primeiro zero, leio o segundo zero, chegando a esse estado. Só que depois que eu leio esses 2 zeros, como nós estamos com 1 mais, acontece que nós devemos ler pelo menos um único 1. Então, observe que interessante. Nós podemos ter o pulo do gato de fazer essa transição voltando para cá. Vamos entender o que acontece. Eu dei início à execução nesse estado I, J, K. No estado I, eu vou ficar lendo quantos uns eu quiser, que é essa primeira parte da palavra. Logo em seguida, se eu ler um zero, eu me dirijo para o J. Obrigatoriamente eu tenho que ler um segundo zero, então eu estou no estado K. E a partir daqui eu tenho que ler pelo menos um único 1. Então aqui eu volto para o estado inicial, pois ele vai me permitir ler uma infinidade de uns que eu quiser. Então é como se eu estivesse desmembrando 1 mais como 1 concatenado com um asterisco, que é justamente o que está explícito aqui. 1 concatenado com 1 estrela. E veja que eu posso ciclar quantas vezes eu quiser. 1 estrela, 0, 0, 1 estrela, 0, 0, 1 estrela. Então, esse é um autômato bastante interessante e que vai possuir como estado inicial o seu estado final. Então, vamos dar continuidade. O estado exemplo 4. Então, nesse exemplo 4, nós temos a seguinte linguagem: A, B, A, B, A, desculpa, A, B, A, B, fecho sigma, estrela, unido com A, B, A. Bem, então com isso, nós podemos começar a pensar em dividir esse autômato. No estado I, se eu ler um A, eu vou primeiro construir esse autômato. Então, esse A já está representado nessa transição. Então, vamos construir o BAB fecho recursivo, que é muito parecido com o que nós vimos anteriormente. Eu devo ler um B, devo ler um A, e então, a partir daqui, eu devo ler um novo B, mas eu volto para cá, por justamente BAB, e aí eu recomeço BAB, BAB. Ok. E esse estado, ele deve ser um estado final. E então vamos construir a bifurcação de baixa. Lendo A. Então aqui nós temos leitura do B, leitura do A. E aqui eu posso ficar ciclando BA, 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 quantas vezes eu quiser. E esse estado também vai ser um estado final. E aqui é o nosso estado inicial. Então, com isso, nós finalizamos o projeto desse autômato. Vamos partir, então, para um outro exemplo. Nosso quinto exemplo, a linguagem é dada por AB, ABA, fecho recursivo. Então, nós teremos qualquer combinação envolvendo AB, ABA. Então, como nós podemos proceder? Vamos pensar. Nós devemos permitir que podemos ler AB, ABA, AB, AB, ABA, ABA. Então, qualquer combinação que envolva AB, ABA. Então, vamos pensar. Se eu leio um A, eu venho para esse estado. Agora eu tenho que garantir que eu leio um B. Então, aqui eu volto para esse estado. A, B, A, B, A, B, A,
B. Mas acontece que desse estado aqui a B, eu farei uma outra transição que justamente vai me permitir ler o ABA. Então aqui eu tenho a leitura AB, e aqui eu vou permitir A, B e volto para cá indicando o A. Então observe que interessante. Dessa forma, se eu quiser começar por ABA, eu faria ABA. Se eu quiser começar por AB, eu farei AB. E observe que a partir desse estado, eu posso ler o que eu quiser. Vai ABA ou AB. E então, com isso, eu posso inverter a ordem. Só para ficar claro, chamo isso daqui de x e isso de y. Eu posso fazer xy, xxxx. Eu posso fazer yx, justamente com esse projeto bastante rebuscado e interessante. E qual seria o nosso estado final? Seria esse primeiro estado. Eu peço para que você, caso não tenha entendido o pulo do gato, que você se convença, execute esse autômato na tentativa de entender o padrão de projeto. Então, com isso, nós encerramos esse exemplo e vamos partir para um próximo exemplo. Como sexto exemplo, W ele contém BB ou BA. Então, BAB, desculpa, BAB. Então, o que acontece é que SW deve conter BB ou BAB. Então, vamos pensar. Nesse estado, eu vou ler qualquer coisa, A ou B. E a partir daqui, justamente, se eu leio um B, eu sei que eu estou em caminho na direção de cumprir com o que foi solicitado, um BB ou um BAB. Aí vamos partir para o cenário mais simples. Se eu leio depois de um B um outro B, então eu posso reconhecer a palavra, pois ela tem uns BB. E a partir daqui, depois que eu garantir, fiz o gol, eu posso ler o que eu quiser. Mas acontece que nós devemos garantir também a possibilidade de ler um BAB. Então vamos pensar, se eu leio um B, eu posso criar uma bifurcação alternativa. B, A e volto para cá com B. Então, veja, nesse estado inicial, I, J, K, L, eu posso ler qualquer coisa. E quando eu dou o chute de que esse B que eu li vai me levar para um BB ou um BAB, eu prossigo. E nessa caminho superior, eu vou garantir a leitura de um BB, garantir entre aspas, eu vou chutar a leitura de um BB e aqui eu vou chutar a leitura de um BAB. Então, com isso, nós finalizamos esse exemplo. Sétimo exemplo. Há dois símbolos zero separados por um número de posições que é múltiplo de 2. Vamos começar a entender. Essa palavra 0, 1, 0. Há justamente um símbolo que separa esses dois zeros e 1 é ímpar. Vamos pensar agora 0, 1, 1, 0. Então, há justamente dois símbolos que separam esses dois zeros. Então, é par. Então, aqui nós não devemos aceitar, já aqui nós devemos aceitar, pois é múltiplo de 2. Outro exemplo. 1, 0, 0, 0, 0.
Então aqui justamente nós temos um exemplo onde esses dois zeros são separados por um múltiplo de 2. O comprimento essas posições são separadas por um múltiplo de 2, que no caso é 2. Mas também a palavra 0, 0, ela deve ser aceita, pois justamente ela é separada por a palavra vazia. 0, lambda, 0. E o tamanho dessa palavra vazia é 0, que é par. Então vamos começar a pensar. A partir do estado inicial, lendo 0, eu vou a partir do estado inicial eu vou ler qualquer coisa. Então aqui eu vou chutar que essa bifurcação desse 0 vai justamente me conduzir para uma situação onde esse 0 vai ser separado por um número de posições que é par, múltiplo de 2 do outro 0. Então, depois desse primeiro 0, eu posso ler qualquer coisa, 0 ou 1. Como também eu posso ler qualquer coisa, 0 ou 1, justamente formando então a paridade. E aí, o que acontece é que no melhor caso, lendo um outro 0, eu vou me dirigir para um estado que vai ser um estado final. E a partir desse estado final, eu posso ler justamente qualquer coisa. Então, olha que interessante. Porém, fica a pergunta: esse autômato está completo? Claramente não. Pois o que acontece, por exemplo, se desse estado daqui, em vez de ler um 0, eu leio um número 1. Vamos pensar? Ler alguma coisa, então aqui seria 0, 0, 0, mas agora eu leio um 1. Opa, então esse 0 daqui, ele não tem um outro 0 com um número par de distanciamento para casar. Então, eu deveria voltar para esse estado e justamente ler alguma outra coisa que eu vou chamar de y. E a partir daqui, então, veja, nós temos um número que agora é par, um número 1, desculpa, um número 1 que ele leu. Então aqui agora nós vamos ler alguma coisa que é essa bifurcação, é essa transição 0, 1, e então nós podemos ler um 0, tornando então que a distância entre esses dois zeros seja par. Então esse é um raciocínio que fica pendente. Além desse raciocínio, nós precisamos garantir o cenário em que nós teremos um 0 seguido de outro 0, onde justamente o distanciamento é par, pois há uma palavra de tamanho 0 e 0 é par. Então, recapitulando, a ideia é justamente aqui no estado inicial lemos qualquer coisa, caso lermos 0, 0, vamos para o estado final e depois nós podemos ler qualquer coisa. E aqui é um cenário onde eu leio o primeiro 0 e aí eu vou garantir que esse 0 e esse 0 vão estar separados por uma distância de tamanho par. Então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então veja que toda vez que eu estou nesse estado, eu garanto que a distância entre esse 0 e o segundo 0, o último 0 da sequência vai ser justamente par. Então com isso, nós encerramos esse exemplo e vamos ver um outro exemplo. Vamos ver o exemplo onde W ele pertence a 0,9 estrela e o último símbolo ele tenha aparecido em algum local da palavra. Então vamos ver esse exemplo, estado inicial, porém vamos pensar de trás para frente.
Então aqui eu vou ter um cenário onde o último símbolo é 0, o último símbolo é 1, o último símbolo é 2 e assim sucessivamente. O último símbolo é 9. Então, pessoal, o que acontece se eu venho por essa transição que justamente o último símbolo é 0? Nós temos então que garantir que esse símbolo 0 ele obrigatoriamente tenha aparecido. Então, como eu vou fazer isso? Eu vou no estado inicial, eu vou ler qualquer símbolo, 0, 1, 2 até 9. E aqui, dessa transição, eu vou justamente garantir, obrigar que seja justamente com o símbolo 0. E aqui, nesse miolo, eu vou ler qualquer coisa. Eu vou chamar 0-9, que é justamente uma simplificação para isso daqui. Então vamos pensar. Esse estado inicial eu leio qualquer coisa, mas em algum momento do não determinismo eu vou chutar. Eu vou chutar que esse 0 ele justamente vai casar com o 0 que apareceu aqui. Então veja que eu vou nesse intermédio eu vou permitir a leitura de qualquer símbolo de 0 a 9, pois, do contrário, eu estaria obrigando que o 0 fosse seguido de outro 0. E essa ideia vai se aplicar para a mesma todos os outros. Então aqui, se eu quero, eu estou afirmando que esse caminho, a palavra terminou com 1, eu vou obrigar que essa bifurcação é no símbolo 1. Veja, eu não estou obrigando que esse 1 seja o primeiro ou o segundo símbolo da palavra. Eu estou apenas obrigando que, se vai terminar com o símbolo 1, o símbolo 1, obrigatoriamente nesse caminho, apareceu em em alguma outra posição que não a última. Então, com isso, nós vamos ter a mesma ideia para todos os outros símbolos de términos, de 0, 1, 2, sucessivamente até 9. Esse é um autômato mais complexo, mais rebuscado, mas muito didático para a construção do nosso conhecimento. E por fim, vamos ver mais um exemplo, nosso último exemplo. Como último exemplo, nós temos W pertencente a 0,9 estrela, tal que o último símbolo não tenha aparecido. Então veja aparecido. Então veja que no exemplo anterior nós estávamos buscando o último símbolo, ele tinha que ter aparecido. Aqui nós devemos excluir. Então vamos pensar, eu estou no estado inicial, vou me dirigir para o estado final e vamos supor que nessa transição aqui o último símbolo é 0 e ele tenha aparecido. Então o que nós devemos fazer? Nós devemos fazer uma transição de modo que esse estado aqui ele possa ler qualquer coisa, certo? Então eu vou colocar aqui sigma, que é justamente o alfabeto, né? 0 a 9, menos o símbolo 0. E do estado inicial para cá, a mesma coisa. Eu posso ler qualquer coisa menos o 0. Então, com isso, nós estamos excluindo a possibilidade do 0 ter aparecido anteriormente. Vamos. E qual seria o raciocínio no caso terminando em 1? Similar, análogo. Nós vamos aqui garantir que podemos ler qualquer coisa menos o símbolo 1. E do estado inicial para cá, a mesma coisa. Sigma menos
o símbolo 1. E esse raciocínio vai se repetir para todos os caracteres, inclusive o 9. Então aqui nós garantimos que pode ler qualquer coisa menos o 9. E aqui ele vai ler o 9 obrigatoriamente. Então com isso, nós finalizamos o nosso último exemplo. Então, basicamente, nesse vídeo, nós visualizamos vários exemplos de como construir AFNs. Então, o caminho para solidificar o conhecimento é a prática que vocês vão poder praticar por meio da lista de exercícios. Muito obrigado.